primordial de Lyra. Então essa aí foi a raça primordial há aproximadamente 7,5 bilhões de anos de contagem de tempo terrestre. As inteligências siderais acima do patamar da 12ª dimensão decidiram radicar dentro da estrutura física do universo Theta, o fractal da raça adâmica, que já existe em muitos outros universos. Então, ela não foi primordial. Se já existem outros universos, então não foi. Quer dizer, eu acho que os humanos foram antes dos animais, né? Mas não quer dizer que ela foi de Lyra. A física do universo Theta, fractal da raça adâmica, que já existe em muitos outros universos. Se pudesse realizar antes desse período, aproximadamente 12 bilhões de anos, todos os processos de ramificação do fractal cósmico da raça adâmica foi inserido nas esferas superiores através dos vórtices de energia das naves germinadoras Adobnom e de suas emissárias dentro do plano multidimensional da Theta e dos arredores do conjunto de dualidade onde Theta está localizado. O vosso universo Theta se encontra dentro de um conjunto de 6 crastas ou um agrupamento de 6 conjuntos estelares que representam o universo de dualidade interno do universo local de Nebatone, que está sob a responsabilidade administrativa de Mika, que é o Jesus, e dessa mesma ordem que é, na verdade, um fractal original de Mitch-Ham-El dentro do organograma de Rabona e de Shantar. O processo evolutivo é administrativo desse segmento estelar, está baseado na germinação de diversos fractais de raças estelares e das ramificações que essas raças possam proporcionar dentro das associações genéticas possíveis. O fator associativo do universo é uma das constantes mais importantes do ponto de vista das internas trocas de material genético que foram e ainda serão realizadas em todo o universo. Assim como os eletrônios estão em movimento, suas órbitas trocam entre si informações de caráter eletromagnético e radioativo. Todo o material genético das diversas raças estelares também passa por esse processo. Você sabe como troca essas informações de caráter eletromagnético. Dentro da vossa Via Láctea, que possui uma estrutura de aproximadamente 120 mil anos-luz de diâmetro no seu ponto mais extenso, em cada setor foi escolhido um ponto para a manifestação de diversas raças dentro da dualidade da associação possível. Dentro do quadrante dominado pela Confederação Intergaláctica de Satânia, que representa o setor definido dentro do braço espiral de Orion da nossa galáxia. Cada braço espiral da nossa galáxia possui um nome, e dentro dele existem diversas constelações e aglomerados de estrelas. O setor de Lyra foi escolhido devido à sua estrutura energética e a sustentação ideal de radiação da estrela Vega, como ponto de partida da fisicalização e 7ª dimensão da raça adâmica, para gradualmente inserir códigos genéticos nas esferas energéticas inferiores, próxima à 4ª dimensão. Lyra, em princípio, é uma constelação definida como nebulosa planetária. A descoberta de muitos planetas ao redor de diversas estrelas tem sido uma constante nos últimos 12 anos de pesquisa astronômica. Ao contrário do que muitas pessoas possam acreditar, existem muitos planetas catalogados. Representa uma nova era de pesquisa astronômica. Formação de outras raças como a insectoide e reptiliana.
há cerca de 12,4 e 13,8 milhões de anos de contagem terrestre do tempo. Então, eles foram criados ao mesmo tempo que as humanas. Os dragões foram criados ao mesmo tempo. Ou não, os dragões foram criados um pouco mais antes. O fractal da espécie humana foi inserido aqui nos patamares sutis de energia acima da 12ª dimensão. Então, os dragões foram primeiro pela esfera de seres que denomina de confederação interdimensional, que se baseia a partir da 8ª dimensão em direção à unidade central de monadas estelares. A confederação interdimensional sustenta a ordem da confederação intergaláctica que atua dentro de Teta das diversas dimensões. A confederação multidimensional representa a somatória de consciência coletiva do universo dentro na Terra para coisa chamada de Deus. Então, a confederação multidimensional representa a somatória de consciências coletivas do universo dentro daquele que nós, que vocês, não eu na Terra procuro chamar de Deus, dentro de tantas qualificações que tem dado esse nome. Como vocês já leram nos outros livros, quer dizer que todos os deuses, mestres, santos, anjos que vocês louvam, ou orixás, são essa confederação de seres alienes multidimensionais. Estamos estudando antropologia esotérica e outros aspectos, dando início a um outro campo de abordagem para que vocês possam aos poucos entender o cenário onde a humanidade da Terra, desde o período atual, nossa civilização se relaciona com a história sectorial da Via Láctea. Diversas vezes nos avisou que a nossa civilização começa a sua marca no último 1 milhão de anos, e que antes disso as raças e o material genético que existiu partiu para as estrelas, colonizou muitos mundos dentro e fora da nossa Via Láctea, muitos dos quais retornaram agora para ajudar a humanidade. Dentro disso existe uma relação direta e muito estreita com os humanos da Pleiades, Andrômeda, Sirius e Aldebaran, dentro de um jogo de fluxo no tempo entre o passado e o futuro, como foi descoberto aos poucos pelos pesquisadores do projeto Montauk e outros coligados a esse projeto de diversas canalizações. Vou procurar colocar uma cronologia dentro disso para poder facilitar o entendimento. A esse 1 milhão de anos partiram, se radicaram nas cidades internas da Terra e das realidades em quinta dimensão e outros planos sutis que não são perceptíveis no momento atual pela humanidade. Que não são perceptíveis. Devo sempre recordar que o fluxo do tempo não é linear entre um sistema planetário e outro, devido ao deslocamento no hiperespaço pelas civilizações que abordaremos dentro desse livro. Muitas dessas civilizações pertencem ao futuro do nosso ponto de vista relativo de tempo e outras a um passado muito distante. Portanto, a relação de tempo e espaço terrestre fica inoperante e desequilibrado, que deverá ser feito dentro dos registros da memória que cada um de vocês possui dentro das realidades paralelas, das encarnações estelares que vocês e suas monadas sustentaram e ainda sustentam nesse momento. Como na cozinha do campo de energia de cidade radioativa, que na cozinha permite o experimento não apenas a humana ou adâmica, se bem a estrutura Draco primordial que viria
muito tempo depois a se unir ao genoma humano, criando assim a primeira raça draco-humanoide com cerca de 86% do DNA adâmico dentro de sua estrutura. Então eles são mais humanos que dragões. A estrela de Vega, mas em outro estudo eles disseram que eram 50%, 50%, meio a meio. Como agora que estão falando que são 86% mais humano. Algo errado. A estrela de Vega foi escolhida como um palco das manipulações devido à existência de diversos planetas com condições de energia e massa planetária ideais para se consolidar a fisicalização das esferas de outros foi inoculada a matriz adâmica na 8ª dimensão para a 7ª dimensão. Foi inoculada a matriz adâmica primordial da raça nórdica ariana original. Lembrando que planetas como Júpiter, que aparentemente não tem condições climáticas e geológicas na 3ª dimensão, como nós entendemos em outros patamares de energia, são muito práticos para a formação de pesquisas devido ao elevado gradiente de intercâmbio energético e de portais que o próprio campo eletromagnético permite sustenta. A vida dentro dos 3 planetas de Vega escolhidos se iniciou na esfera etérica. Então, os veganos foram os nórdicos. A vida dentro desse planeta de Vega escolhidos se iniciou na esfera etérica da 7ª dimensão durante muito tempo, até que as condições climáticas e geológicas, em analogia com as condições energéticas, foram aos poucos permitindo que a vida passasse em se manifestar nas dimensões mais densas, como o 6ª dimensão, sucessivamente até consolidar o parâmetro de 4ª dimensão. Na ocasião era o patamar físico mais estável e desconhecido. Naquela época não era possível estabilizar a realidade que nós temos. O mais próximo do Sol, Vega, possuía a matriz Draco. Foram preparados para sustentar 3 modelos distintos de vida. O mais próximo do Sol, Vega, possuía a matriz Draco, original derivada dos reptilianos, que já tinham recebido DNA etérico dos adâmicos entre a 6ª e 7ª dimensão. Então, esses arianos são parte draconianos também, como já ocorreram em outras galáxias. O mundo intermediário seria a base operacional da raça adâmica e mais externo o de uma raça intermediária de seres humanos. O mundo intermediário seria a base operacional da raça adâmica e o mais externo de uma raça intermediária de seres humanos que com o tempo iriam formatar a raça do planeta Ápice. Seria a base original dos futuros Zeta Reticuli. Então, Zeta Reticuli, como eu sabia também, se originar dos humanos e alguns dracos também misturados com os humanos. O nome do planeta original dos humanos Lyra foi inicialmente Aria. Pode se tratar da raça primordial que estava sendo plasmada nesse mundo, por condições similares à Terra, mas em 7ª dimensão. O processo de identificação e ajuste das diversas matrizes genéticas para consolidar esse projeto levou cerca de 1,2 bilhões de anos de contagem local. Muito tempo, sendo que o ano desse mundo em equivalência ao nosso padrão equivale a cerca de 7,2 anos, 10 anos. Então levou 7 anos da Terra. (7,2 anos da Terra.
Então lá é mais, aqui é menos. Uau! Então quer dizer o quê? Foi 7,2 anos da Terra para ser completa. Portanto, o tempo era bem diferente da média que empregamos como referencial deles. Esse mundo possui um gigantesco vazio similar a Júpiter do ponto de vista terrestre da terceira dimensão. Está a vida dentro da energia da sétima dimensão. Pois esses mundos são muito quentes e possuem condições muito similares à estrela da interação energética. Por esse motivo foram a base para exibir as matrizes fractais do genoma, das quais todas as raças na esfera acima da sétima dimensão. As matrizes fractais da vida não são fabricadas apenas na estrutura básica da oitava dimensão, mas sim, bem além disso, entre a 15ª e a 20ª dimensão, de onde a estrutura das trocas dos monados entre os universos para a consciência coletiva que chamamos monados. A vida dentro do que se pode definir como sétima dimensão é material, mas não possui a mesma densidade eletromagnética da nossa realidade física da terceira e quarta dimensão. Na verdade, o referencial terrestre entre a terceira dimensão e as demais dimensões é totalmente falho, sem parâmetros de comparação até o momento. Ser físico é muito difícil, pois eles são seres físicos. Para a nossa realidade e a nossa densidade molecular, eles são como espíritos invisíveis. Ser físico é muito difícil. Eles são físicos, mas menos densos. Não é difícil de imaginar. Quer dizer, eles não podem ser vistos ao olho nu dessa frequência que estamos. Eles são seres físicos, mas a nossa realidade, nossa densidade molecular, eles são como espíritos invisíveis. Aqui residem uma das maiores complicações. Então eles não são espíritos, são seres vivos, seres no corpos como nós, mas que têm a densidade molecular diferente, mais sutil, mais leve, mais rápida. Aqui reside as maiores complicações que você pode ter dentro do planeta, pois o nosso referencial dimensional é completamente falho, incorreto, sendo que o Covid cinemas concentrados. Aqui possui um gigante que vai da Júpiter em tamanho e densidade, permitiu a existência de enormes campos de energia, portais telúricos entre as realidades acima da sétima dimensão, exatamente necessidade para se implantar uma nova semente de genes que aos poucos deviam ser adaptadas às novas condições gravitacionais, com isso as novas interações nucleares que a própria gravidade e o campo eletromagnético envolvido exigiam. Por esse motivo, devido à elevada quantidade de estrelas binárias e variáveis, a profusão de radiação permitia que dentro da esfera da sétima dimensão para cima fosse possível agitar elevados portais de intercâmbio com as matrizes fractais das diversas raças e projetos que foram exibidos neste padrão. Quando uma nave cósmica semigura de vida e material genético como a da classe Atobinon se manifesta na interação de energias, a sua estrutura se mescla da constante gravitacional de interação multidimensional e energética de galáxias do quadrante questão para que a troca de material de energia possa gradualmente se estabelecer, entre as diferentes estruturas do átomo e do tempo. Aqui entramos na questão do tempo e do espaço, nas trocas temporais, para que as proteínas e os peptídeos possam ser um material genético processados, densificados e qualificados para cada patamar que se espera atingir. Isso leva muito tempo. Quando as naves da classe Atobinon se acoplam para poder dentro de um tempo longo, nosso conceito, mas relativamente rápido, fazer essas realidades sejam inseridos e manipulados em conceitos
necessário para uma nova forma de vida adaptada. Setor de líderes das civilizações tiveram um papel muito importante devido aos diversos aspectos. O fractal Adamo já tinha passado por muitas mutações. Então, o fractal Adamo já tinha passado por várias mutações e evoluções dentro dos outros universos, mas nunca tinha antes entrado em um universo com elevado grau de dualidade e de densidade energética, como estava sendo inserido dentro da Via Láctea do setor próximo ao Orione. Aqui, na verdade, existiram muitas mudanças de projetos e interferências devido à alta dualidade de interesses entre os servidores do projeto crístico de Mika, que é o tal Jesus Sananda, e os seguidores de Arontak e de seus projetos. Seguidores de Arontak, Satanás e Lúcifer e seus projetos. A dualidade aqui se estabelece, e outros, como Potalak e outros. A dualidade aqui se estabelece de forma muito rígida, ao mesmo tempo em uma grande experiência estelar de raças e jogos estelares. Na verdade, aqui temos um verdadeiro jogo de xadrez cósmico, que é jogado por duas paixões de poder cósmico, muito acima do que vocês entendem por Deus e divindades. E vocês ainda os bajulam e os louvam, né? Então eles trouxeram as pessoas, os humanos, de outras dimensões mais sutis e menos dramáticas e menos satânicas e colocaram aqui. E vocês ainda os bajulam. Muito idiotas. Por isso que todos estão lascados na vida, todos sem saída, perdidos. Dentro dessa dualidade temos diversas raças que partiram de distintos princípios de sua criação. A primeira linhagem foi projetada para servir e ser temente a Deus, e a outra para ser Deus, em todas as suas qualificações. Aqui surge a manifestação de interesses genéticos de intercâmbio para gerar condições para que as raças que foram criadas para serem tementes a Deus pudessem entrar na lei de Cristo e com isso funcionar e superar a diretriz de serem submissas a Deus. A primeira linhagem foi projetada para servir e ser temente a Deus, a primeira raça, a primeira linhagem, e a outra para ser Deus, em todas as suas qualificações. Aqui surge a manifestação dos interesses genéticos de intercâmbio para gerar condições para que as raças que foram criadas para serem temente a Deus, foi a primeira linhagem, pudesse entrar na lei de Cristo, né, e ser temente a Ele e louvá-lo, e com isso ascensionar e superar a diretriz de serem submissos a Deus, um Deus que já foi também criado como nós. A importância dessa informação irá marcar até o presente momento a realidade da humanidade da Terra e de muitos outros mundos dentro do universo local de Teta. As raças derivadas de répteis e de outros segmentos de insetos vinham na época de uma linhagem de submissão aos deuses e aos Elohims. Então essas raças que louvam esse Deus seriam os Elohims, seriam os insectoides, greys, reptilianos. Eles adoram louvar e fazer rituais. A importância dessa informação irá marcar principalmente a realidade da humanidade da Terra e muitos outros mundos dentro do universo local de Teta. As raças derivadas de répteis e de outros segmentos de insetos vinham na época de uma linhagem de submissão aos deuses e aos Elohims. Já a matriz cósmica adâmica vinha desde a sua origem com a condição de se unir à fonte suprema como parte de sua jornada interna da espiritualidade. Oh my gosh, I broke. Eu resolvi. Eu já. Como é que se diz? Já matei o quebra a charada. Então isso quer dizer o quê?
que os povos aqui que rezam, que louvam certos deuses, rituais, tudo isso, são de caste, linhagem reptilianas insectoides. Aqueles que louvam, seguem religiões e dogmas. E aqueles como eu que querem voltar à sua parte monádica, que é o todo, a fonte de tudo, a minha origem, e voltar para o meu todo. Então são a raça adâmica, já a matriz cósmica adâmica, aquelas que são humanas, almas humanas, vinha desde a sua origem com a condição de se unir à fonte suprema. Esse é o meu caso, como parte de sua jornada interna da espiritualidade. Isso era sustentado devido ao enorme fractal de corpos e de frequências cósmicas que a raça adâmica sustenta até o presente momento. Devido a essa condição, muitas experiências genéticas com misturas de material genético entre humanos e outras raças começaram a ser desenvolvidas sem autorização do Conselho Kármico Universal Sistêmico ou do sistema. Nossa, eles misturaram tudo só para complicar tudo. Só assim as pessoas ficariam mais apegadas às dogmas e às religiões. Portanto, parte do que iremos estudar nesse novo livro são atividades subversivas, sem a aprovação do Conselho, que foram realizadas devido à corrupção e à passividade de grupos vigilantes que não deram a devida atenção aos efeitos do que iria ser criado dentro dessas experiências que nem todos e ainda nos projetos originais. Nossa, devido à incompatibilidade de genes, então elas morriam porque eles não eram compatíveis. Só para fazer um draconiano e um humano levou-se muitos anos. Não foi a primeira vez que eles se juntaram, copularam, que formou outro ser, não. Sempre abortavam, porque eles não eram compatíveis, genes, cromossomos. É diferente padrões de energia dimensional. Dessa forma, os dirigentes entre a 13ª e 16ª acabaram por preparar um projeto de densificação em níveis mais baixos de frequência para poder assim estabelecer um patamar mais equilibrado das energias moleculares, criando um intercâmbio dimensional entre a 3ª e 8ª dimensão, as cadeias de proteína e demais componentes químicos, para estabelecer uma ligação entre linhas de carbono e silício e demais formas de vida. Me faz lembrar daqueles Powerpuff Girls, Sugar, Spicer, e se tornou as Powerpuff Girls. A dualidade racial genérica. Para que possa entender melhor essa questão, teremos que voltar ao tempo. Se a gente está apresentando a questão, temos que ser milhões de Avona, filho, para dizer que me ama, ela já suscitaria no Orel chegar a uma nova proposta de criação que se baseava no amor incondicional e na fusão de todas as partículas monádicas criadas dentro da própria fonte que tudo é. Essa proposta era inédita e de contra tudo que está tem sido criado pelos olhos cristãos. Toda essa criação em forma de vida e propriedade de seu Criador e estava submetida a ela de forma incondicional. Aqui surge a questão da submissão a Deus, de servir a Deus, só porque misturaram o DNA com todas as religiões terrestres e os povos celestes até o presente momento.
Uhum. E os idiotas pensando que é amor incondicional, só que não, é tudo matéria de interesse próprio e ganância e competitividade entre as raças de alienos. Estão tocando uma ferida muito profunda na humanidade. Então é tudo uma mapa, é tudo uma saiap, tudo uma bagunça. Todos seres brigando por poderes e os idiotas aqui pensando que só é coisa de humano. E aqui um descontando um no outro. São relacionadas para que possa desenvolver suas funções de desenvolvimento espiritual e alma dentro desses respectivos projetos de ensino que foram codificados. Essa codificação está diretamente funcionando como carga estrutural do DNA, desde a fonte de sua supra-humana nas respectivas monadas que faz parte dos As combinações de orixás e de frequências das divindades são justamente dentro desse processo de intermediação que faz parte dos diferentes componentes. Esse ODUS está diretamente ligados, desde a fonte direta até a programação do que denominamos por enquanto eu sou ou eu superior. Assim, então esse ODUS é tudo, como é que se diz, codificações. Assim, dessa forma que temos uma seção de codificações que são ajustadas em conformidade com todos os processos relacionados dentro das diversas realidades em paralelo, e se as suas partículas irão expressar dentro para todo o universo, mesmo para os grupos rebeldes que acabaram entrando dentro desse sistema como tentaram manipular de forma isolada e sem valores éticos os seus experimentos genéticos, centenas de raças dentro das diversas dimensões em que eles atuavam e ainda atuam. Nossa! É o caso agora desse universo, eu acho que está na beira do colapso. Daqui a poucas, um século daqui. A codificação dos ODUS faz parte da programação original das altas esferas, mas os grupos de Arontak conseguiram efetuar a clonagem de replicantes desses ODUS. Nossa! Então o ODUS, o holograma que eles dão para nós, ODUS também é hologramas, os hologramas que eles dão para nós vêm dessa altas esferas, mas o grupo de Arontek conseguiram fazer clonagem de replicantes, se baseando nas matrizes de Ravonna e de outros setores importantes do universo, através da influência de seres diretamente ligados a Arontak. Desse ser é o Senhor Satã, que representa um alto comandante das esferas rebeldes, que fazem parte da linhagem da criação lá no Nadek secundária, que utilizou o nome de Lúcifer como base para manipular informações de código de criação em outros universos. Mas não disseram também que o Satã e o Lúcifer são pessoas diferentes? Então quem está certo? É muita complicação. Mesmo foi 80 Via Láctea nos últimos 7 bilhões. Quem sabe que o Lúcifer não é o Satã que se multiplica?
dentro da Via Láctea nos últimos 7 bilhões de anos terrenos. Lembrando que você que a linha temporal aqui não pode ser aplicada da mesma forma como é aplicada de forma linear dentro da Terra. Estamos falando de realidades paralelas fora do fluxo linear do tempo terreno. Quer dizer, o tempo deles são diferentes. Esses grupos de experiência com um elevado grau de dualidade na busca de compreensão do poder de Cristo. Dentro da malha fractal de genoma de milhares de raças humanas e não humanas, criou um movimento evolutivo em todos os universos. Mesmo os grupos negativos, sem saber, acabaram contribuindo para que novas raças, novas fronteiras de espaço planetares fossem aos poucos sendo colonizadas, atingidas pela luz do Cristo em diversas modalidades. Então a luz do Cristo veio para eles também, e eles se juntaram à federação, e alguns ficaram do lado da luz. Dessa forma, essa energia acabou interagindo com milhares de formas de vida, de realidade, sem que eles tivessem realmente percebido o que estava ocorrendo dentro das respectivas transformações do psychic de cada raça deles próprios, que acabavam sendo contaminados pela frequência dessa energia crística universal. Dessa forma, a malha de Cristo passou a se codificar em todo o universo, de forma a gerenciar uma nova forma de vida e de capacitação sensorial em diversos seres. Seriam posteriormente coroados com a representação de arcanjos, que são também chamados arcontes, que passariam a avaliar e estudar o processo evolutivo e desenvolvimento de cada setor do universo em relação a esses experimentos cósmicos estelares. Quer dizer, a gente morre, a gente sai do corpo e a gente vai ser passada por evaluação por esses arcontes, que são chamados de arcanjos. Nesse momento, a dualidade passou a ser um espectro de evolução para ambos os lados, como que a energia de Cristo e as energias seguintes pudessem entrar em todas as formas de vida do universo. Questão temporal, no entanto, é um outro assunto, pois o processo em muitos aspectos passou a ser codificado por linhas de tempo muito longas em relação à durabilidade, fazendo que muitas tivessem que passar de uma dimensão para outra para dar assim continuidade a esse processo individual de evolução, mesmo no conjunto racial planetário. Isso ocorreu com centenas de milhares de formas de vida em todos os universos, onde alguns elevavam sua potencialidade dimensional e outras a diminuíam de forma. Alguns ascendiam e outros iam para baixo, ao poder entrar na fisicalidade relativa do seu antigo patamar dimensional. Oh my gosh, isso é horrível. Como é que eles fazem isso com os seres? Imagina a pessoa estar no lugar, aí dá tempo aqui, aí se não acender, não pode voltar para onde viemos, porque não acendemos, e termina indo para lugares até mais densos que este. Milhares de formas de vida dentro de todos os universos, onde alguns elevavam sua potencialidade dimensional e outros diminuíam de forma que a poder entrar na fisicalidade relativa do seu antigo patamar dimensional. Devido a esse processo, o genoma universal foi adaptado para cada realidade paralela e para cada etapa respectiva dessas raças e do processo de desenvolvimento da psique da alma, para que os grupos monádicos dessa forma interagir entre eles em todas as linhas temporais e realidades paralelas e pudessem efetuar a troca de valores e experiências. Quando a situação ficou clara pelos grupos de poder, o próprio Rontex se sentou criar junto ao conselho um outro conselho de estudo que iria trabalhar em paralelo às hierarquias de anciões, dos anciões e de arcanos, para avaliar realmente o processo monádico que estava sendo gerido pelos dois grupos de poder. Dessa forma, poder efetuar a melhor avaliação possível do processo evolutivo, o desenvolvimento das emoções e a racionalidade de cada grupo de poder e discutir experimentos estelares. Note que a dualidade se manteve, mas ao mesmo tempo ocorreu uma união de interesses para outra nova realidade. Assim, a matriz universal do genoma adâmico passou por várias
mutações e adaptações para poder atender às muitas raças e intercâmbios genéticos, para poder expressar essa nova matriz de Cristo com outros irmãos não humanos que eram mais antigos e que não possuíam a energia de Cristo em seu genoma original. Isso gerou a ramificação de formas humanoides dentro do universo, em centenas de milhares de formas de vida, muitas das quais não se tem conhecimento dentro da humanidade, e nem das canalizações de ficção científica. As raças reptilianas infectadas por o primeiro efetuou o intercâmbio genético com Adão no passado. Tem seu equivalente à Terra, tem seus programas de evolução. Todas as formas de vida queriam a capacidade e a oportunidade de poder possuir o genoma de Cristo, do amor incondicional dentro de sua linhagem evolutiva, e aqueles que eram contra com o tempo acabaram por entender que era uma nova etapa do universo. Ainda hoje existe grupos que não aceitam essa energia e são os respectivos falsos deuses do passado universal ou anticristo e da humanidade da Terra, mas com calma chegaremos a esses grupos de poder que têm relação com o sofrimento da humanidade e dos outros grupos de poder dentro da orbe de Orântia. O genoma estelar passou por muitas fases de mutação e alteração dentro do respectivo grupo de poder. O universo para respectivos grupos de poder extremamente crescente. Grupo criador e filho paradisíaco gerou seu respectivo ponto de criação. Aliás, Melquisedeque ficou contado. Aliás, Melquisedeque ficou com o encargo de gerar o aprendizado e as leis universais da vida. Foram os filósofos, a ordem filosófica e a ligação com a divindade, com a parte superior das monadas e a filosofia universal. Já a ordem Boronadek passou a ser criadora dos projetos. A ordem Boronadek é a ordem do Satanás, é a ordem dos seres das trevas, dos seres do lado mais assim rebelde e radicais. Passou a ser a criadora dos projetos de criação do universo e a codificação dos odos. Eles estão em, como se diz, eles ficam com o cargo de fazer código para as pessoas. Por isso que algumas pessoas aqui têm má sorte na vida, não tem sorte. O universo, se eles não vão com a tua cara, aí você se lasca mesmo. Eles podem criar holograma a qualquer momento, quando você não faz o que eles querem. E do próprio espaço sideral e dos superuniversos, para permitir assim que uma nova consciência pudesse ocupar os universos através de diversas monadas, que eram ainda são criadas pela ordem Boronadek. Nossa! Poder atender às solicitações dos diversos conselhos da ordem Melquisedeque. Essas duas ordens trabalham muito.
dentro das respectivas etapas de energia pessoal de cada grupo estelar e psíquico da alma do mundo todo. Essa alma do todo representa o foco da união dos conjuntos supramonádicos de cada universo local e dos respectivos grupos de comando e poder da criação. Assim, toda a malha da criação está diretamente interligada, mesmo dentro dos diferentes gradientes de dualidade e o universo de seus respectivos filhos. Todos estão ligados. Uma enorme malha de energia similar. A rede da internet é como uma web, uma teia, para uma operação simplificada. Toda a malha de criação está diretamente ligada aos logos estelares e eles, por sua vez, é um grupo distinto. Dentro desse conjunto de filamentos que possam ser os quais cada grupo monádico é sustentado dentro desse conjunto, deles partem os respectivos filamentos, respectivo filamento, respectivo filamento que passam a ser os eu superiores, dos quais os fragmentos denominados almas se ramificaram para a vida dentro das diversas realidades do universo e da forma cósmica que se deseja estudá-los para mudar. Mas ok, aqui eu entendo que cada pessoa, cada indivíduo tem uma linhagem, cada grupo de pessoas, cada coletividade, cada comunidade tem uma linhagem, ok? Então é como, mas essa linhagem vem de um ser superior, um ser que se fraccionou, que se dividiu para formatar tudo isto. É como uma árvore, esse ser é uma árvore e assim uma analogia, e nós seríamos suas partes, folhas, o tronco, os ramos e por aí em diante. Entendo agora. Então, quando a pessoa estiver com problema, vá para o seu eu interior para tentar resolver tudo isso. Então, cada grupo aqui e cada grupo nos cosmos existe um ser superior. Esses logos, por isso que quando você fala no eu sou, o I am self, é muito poderoso. Ninguém tem poder sobre você fazer o mal quando você usa essa mantra. Esses logos estelares representam sempre de controle, estudo, processo evolutivo de cada grupo de filamentos, respectivo centro monádico. Consciência para cada partícula. Então, esse fractal adâmico é o único nessa configuração, permite que os outros fractais sejam absorvidos por eles e elevados a um patamar superior de energia e de consciência. Então, a diversidade de frequência fractal adâmico do ser humano é um dos maiores mistérios que as outras raças ou espécies de entidades têm tentado estudar e acoplar em seu genoma. Isso fez com que as monadas e as supramonadas entrassem em questão de poder associativo de intercâmbio para que pudesse ocorrer uma absorção parcial. Por essa razão que muitos abusos poder e manipulação genética foram permitidos pelo conceito, pois existem diretrizes que estão acima do conceito do bem
e de mal que a humanidade prega em seus registros religiosos psíquicos. Um dos mistérios de Lyra e do setor de Vega justamente reside nesse aspecto, quando Satã criou um experimento não autorizado entre o genoma de draconianos e de humanos de Lyra. Então, quando os Anunnaki, o Satã, os Dracos, criou um experimento não autorizado entre o genoma de draconiano e de humanos de Lyra, isso não foi autorizado. Esse foi o início de uma longa história, de uma longa guerra racial, que até os momentos atuais representa uma disputa de poder racial e político dentro dos quadrantes estelar, ao qual a Terra está diretamente envolvida há milhares de anos. Para que possamos entender bem, como já foi inicialmente colocado, o setor de Lyra na época pode pela primeira vez seria inserida abaixo dos seus corpos. Como foi explicado, as condições energéticas e geológicas do planeta de Vega na ocasião não permitiam a vida dentro de frequências mais baixas. Nossa! Por esse motivo, a energia do sétimo consequência do grupo para ser acumulada de três consciências. Esse experimento que foi sugerido por Lúcifer por outro grupo de seres foi recusado porque ainda não estava estabilizado. Então Lúcifer e Setã, ou Lúcifer e Setã, eles são draconianos, eles eram tudo para juntar as raças, mas não foram bem recebidos essa proposta. O planeta mais próximo à estrela possui a matriz draconiana de uma função direta de reptilianos, já com conformação humanoide, possuindo alguns genomas de outros universos que tinham sido combinados com o genoma adâmico. Sim, eram seres reptilianos eretos com braços e pernas, mas ainda possuíam cauda e uma estrutura muito próxima à dos dragões de Komodo, em um tamanho maior. Então, para que eles serem arrogantes, eles têm parte da gente, quer dizer, parte dos humanos, então não pode ser arrogante. Tamanho maior, com cerca de 4 metros dentro do padrão humano. O processo evolutivo deles foi totalmente controlado e manipulado para acelerar o desenvolvimento de sua psique e da consciência individual deles, não passando pela consciência grupal, como é comum nos grupos reptilianos. O outro planeta intermediário denominado Aria seria a base criacional de adaptação de genoma adâmico original de Salvidon de Nebadon, da estratégia de Mika, que é Jesus Ananda, e de seu grupo de pesquisadores. Esse mundo, dentro das energias de sétima dimensão, apresenta um paraíso equivalente à Terra na sua biodiversidade. Nossa, além disso, possui ligação direta com a Salvidon através de inúmeros portais. Era especificamente um planeta artificial que foi construído para gerenciar uma nova proposta. Seres alados e reptilianos em outros universos, mas como humano, eram os Zetas. Esses seres viriam a ser denominados depois da guerra como os Dracos de Zeta Retículos, do planeta Apis, que originalmente eram na verdade humanos com um genoma diferenciado. Faziam parte de um experimento extremamente importante, pois eles tinham sido os primeiros a receber a comunicação direta entre os essa raça estava sendo testada em outros universos entre linhas de energia, mas nunca tinham sido colocadas dentro de uma egrégora tão densa como era a proposta da sociedade.
necessário cerca de 1,1 para poder depor do projeto para colocar a raça adâmica dentro desse planeta, com todas as condições genéticas supramonâmicas, pois era a primeira vez que uma monada iria entrar em frequência tão baixa, ter que expressar a vida. Aqui surgiram as codificações de outros corpos sutis, menores, e da linhagem dos corpos planetários que toda forma de vida necessita para poder manter a ligação com outros planos sutis do seu espírito. Esse mundo possui um gigante gasoso similar a Júpiter, do ponto de vista terrestre de sua dimensão. De onde a estrutura das drogas mais elevados e seguros. Trilhei para as praças e para as praças. Vocês que habitam planos e frequência diferenciada, as suas civilizações existem dentro de outros patamares de energia e de realidade bem diferenciada, mas que são tão físicas quanto a realidade humana. Já acima dessa escala, coloquei uma que possui a letra D para mais, que significa a escala dimensional de uma oitava de luz acima da média. Significa que cada oitava de luz que se aumenta dentro da energia dessa equipe, mais próximo ao seu eixo superior está vibrando. Portanto, ocorre um fenômeno da ascensão que se tanto busca. Esse mistério reside no amor e na paz interior de cada ser. Quanto mais próximo do equilíbrio interior, mais elevado esse ser se manifestará. Quanto a sua escala dele, mais será realizada. O seu ser irá em direção ao seu plano superior. É importante salientar aqui que uma escala de mais é superior a outra D. Por exemplo, uma escala 3D mais acima de 8D é normal, pois é mais sutil e se encontra mais próxima do seu eu sou. Na verdade, o que pode diferenciar de um plano para outro é apenas a energia vibracional e a tecnologia que cada uma dessas realidades emprega. Aqui reside um fator muito importante de diferença entre cada dimensão, que a humanidade confunde com a evolução espiritual. Nunca confundam isto, pois a evolução tecnológica não tem relação com a evolução espiritual. Eu nunca misturei os dois. Pode existir um paralelo, mas nem todas as raças empregam isso com harmonia. Muitas das raças dos falsos deuses utilizaram a tecnologia de forma negativa para vocês, e com isso acabaram por se qualificar como renegados e anjos caídos. Portanto, existe uma diferença muito grande entre tecnologia, o equilíbrio e sabedoria para utilizá-la.
Nem todas as raças estelares de Teta e dos universos correntes possuem maturidade para empregar sua tecnologia de forma harmônica. Existem exemplos disso e a própria história terrena demonstra isso. Então, aquele efeito da ressonância cósmica que a Terra e a humanidade têm observado. É um reflexo de realidades paralelas das grandes guerras estelares passadas, a realidade em paralelo. Cada um de vocês sustenta dentro de si do sistema monático. Cada realidade emocional é, na verdade, um universo paralelo, onde a vossa alma se manifesta em seus diferentes ciclos internacionais. Se ramificam para desenvolver essa respectiva experiência de vida. Compreende o poder de criar dentro de cada realidade através de sua alma e sua vontade. Co-criar é uma das condições que todas as formas de vida e as pessoas buscam sem saber, pois estão a cada momento criando e realizando coisas que refletem seu próprio processo pessoal de crescimento e aprendizado pessoal e espiritual. O processo evolutivo da raça adâmica dentro de Arya ocorreu sem maiores incidentes, pois foi tutelado, acompanhado de perto em suas etapas pelo orbe superior. Além disso, trata-se de uma raça pura ariana que possuía ligação direta com o fractal primordial da raça adâmica desde Ravonna, que significa inserir uma semente nova na Via Láctea para futuros genomas que estavam em planejamento. Esses outros genomas estavam direcionados para o sistema de Canapus e de Sirius de forma geral, de adâmico para dar sustentação do plano dentro de Teta. O projeto previa um profundo decoramento desse genoma para gerenciar entre terceira um projeto estabelecendo o projeto crístico adâmico de forma a dar suporte às outras raças que viriam pelo processo de clonagem de monada por parte de Setã e de seus seguidores. Na verdade, já se sabe parte do plano dele e de seus grupos, pois o grupo Arrontec tinha dado informações quanto a essa intenção, para dessa forma realizar uma nova tônica de experiências com essa nova matriz. A espécie ariana de Lyra ou de Ariel representa originalmente dentro da estrutura de sétima dimensão uma altura média de 2,30 metros, tendo pessoas que chegavam em algumas mutações à altura de 4 metros. Essas mutações eram devidas à pressão telúrica de seus corpos. Os contemporâneos em geral ficaram entre a faixa de 2 a 5 metros de altura. Eram louros de pele clara, como todos os arianos, olhos claros e pele muitas vezes era escurecida. Como eu vi uma aqui que veio falar comigo em 2014, ela era queimada, loira queimada. Eram louros de pele clara, com todos os arianos, olhos claros, a pele muitas vezes era escurecida pelo efeito de radiação solar, mas em geral eram claros, quer dizer, bronzeados. O nível intelectual deles era bem elevado e possuíam uma diretriz emocional bem desenvolvida. A sua civilização se baseava em um grupo de governo centralizado e possuíam dons telepáticos para manter o equilíbrio do desenvolvimento tecnológico e emocionalmente de seus membros. Toda a comunidade, apesar de possuir a consciência individual, tinha um efeito telepático conjunto com esse grupo de liderança que equivalia a um conselho central governamental. E eu acho que a linhagem deles são os holandeses. Os holandeses são muito altos e loiros. Eu acho que os holandeses, os Dutch, são uma da linhagem mais próxima deles. O desenvolvimento tecnológico foi apoiado no decorrer do desenvolvimento emocional deles com os patrões. Eles tinham inicialmente uma ligação xamânica muito forte com a natureza, com seus devas e com as realidades de outros mundos e dimensões estelares. Eu tenho tudo isso, uma ligação muito forte com a natureza e com os animais, com seus devas e com as realidades de outros mundos e dimensões estelares. Sabiam utilizar os portais cósmicos de forma a manter a comunicação com os outros planos e tinham noção de suas realidades paralelas em outros planos superiores, serem de uma primeira linhagem. Todas as monadas que participaram
dessa primeira monada estavam diretamente ligadas a processos ascensionais bem centrados de órgãos além da que permitia gerar matriz excrecional bem equilibrada. Com o decorrer do tempo, as novas linhagens passaram a ser criadas e estabelecer o processo cultural dos lirianos de área. O processo cultural fica o seu genoma raptado por grupos clandestinos de cetânio. Então, eles tiram o DNA, eles são ladrões de DNA. Deve ser genoma raptado por grupos clandestinos de cetânio, gerando assim um programa paralelo que não estava autorizado. Coitado, eu acho que eles têm inveja dessas raças adâmicas. Satã raptou pelo processo de abdução cerca de 300 mil exemplares de humanos e utilizou o seu DNA em experiências com os reptilianos do planeta mais próximo de estrelas de Vega, criando com isso a primeira versão do que é denominado de Draco. Os Draco possuem DNA 50% reptiliano, 50% humano. E acima eles dizem que 86% são humanos. Surge assim a nova raça matriz entre humanos e reptilianos. Entre as seis raças que viriam com o tempo de abdução que foram inseridas dentro do processo estrutural de cada parte do projeto. A primeira mutação genética do híbrido Draco apresentou características interessantes. Primeiro, por ser um humanoide bem formado, com pele de réptil, estrutura craniana humana, mas todos os aspectos reptilianos existentes. Foram necessários cerca de 500 mil anos de pesquisa para que pudessem chegar a um exemplar não híbrido, capacitando se reproduzir sexualmente com a forma humana adâmica. Os primeiros projetos dos Dracos eram hermafroditas e outros assexuados. Ocorreram várias falhas no processo e muitas mudanças de genoma para conseguir adaptar ambos. Quando o processo se estabilizou, o Draco possuía cerca de 67% de genoma humano. Agora eu entendo. E em relação ao reptiliano. Posteriormente, esse processo evoluiu para mutações e principalmente onde a herança adâmica passou a se manifestar de forma acentuada. Lógico que se eles misturam, primeiro tem 50% humano, 50% de dragão, e eles continuam a copular com humanos, aí eles vão ser mais humanos, porque eles continuam a linhagem da humana. Mas se eles se copularem com os reptilianos, aí vai ser mais reptiliano. Essa raça mista de Vega seria a base, a raça semita do povo judeu da terra. Nossa! Possuía cerca de 150 de genoma humano e resolução reptiliana. Posteriormente, esse processo evoluiu para mutações e aperfeiçoamento da herança adâmica passou a se manifestar de forma acentuada. Essa raça mista de Vega seria a base da raça semita do povo hebraico da terra, que começou uma das maiores questões raciais e guerras políticas nesse sentido do quadrante interno de Oriones, a raça adâmica de Lira. Ok. Quando a raça adâmica passou a ser manifestada por essa raça mista de Vega. Então a raça de Vega era mista, já de Lira era um pouco diferente. Teria a base da raça semita do povo judeu da terra. Aqui começam uma das maiores questões raciais e guerras políticas nesse sentido do quadrante interno de Oriones. A raça adâmica de Lira nunca aceitou os seus meios irmãos Dracos, e isso gerou uma guerra e disputa de poder sem precedentes. Oh my gosh! Que preconceito e racismo! Coitados! Os seres de área eram pacíficos, não possuíam instinto guerreiro. Já seus vizinhos Dracos, nossa, tinham o genoma da guerra e do espectro de predadores naturais dos reptilianos. Por isso eles não queriam se misturar por causa desse fator aí de encrenqueiros, de guerreiros, de
assim, de hostilidade, de procurar tretas, por isso ninguém gosta. Dessa forma, essa raça Draco era guerreira por natureza e conquistadora. Como receberam ajuda, manipulação excessiva, o gradiente tecnológico cultural deles foi forçado ao máximo para que eles pudessem acelerar o desenvolvimento tecnológico em relação aos seus vizinhos e colocar em condições de confronto e conquista. Os primeiros inimigos diretos desses Dracos foram os Apicianos do terceiro planeta. Apicianos eram os Greys, Zetas, só que tinham elevado grau de tecnologia no setor biogenérico e nas questões de propulsão primária de naves orbitando o planeta. Os arianos estavam mais ligados ao poder do espírito e não ofereciam de imediato risco para os interesses de Setã e de Asmodeus. Então, os loiros arianos, os adâmicos humanos, estavam mais interessados na parte de evolução espiritual, enquanto que os outros estavam mais em poder, em ganância, materialismo, em comércio, como até hoje ainda existe isso aqui. Estava mais ligado ao poder do espírito, não oferecido de imediato risco. E esses aí que a gente vê por aqui, vai ter pessoa dizer, mas porque eles estão no Illuminati, isto e aquilo, porque eles são gananciosos, estão no poder, na política. Sim, eles estão, aqueles loiros lá como o Trump, mas eles são híbridos, eles não são puros arianos. Pensem nisso, eles são mistos, eles são miscigenados. Lá atrás eles têm judeus neles, que eles são hebraicos também, entende? Eles já vieram do Egito, os ancestrais deles vieram do Antigo Egito, como do Rockefellers e muitos outros por aí, Rothschilds, e eles são judeus, eles são híbridos com os Dracos, eles não são puro ariano. Pense nisso. Todos esses velhos loiros por aí, sarará, como o Soros, Jorge Soros, muitos outros, eles são judeus e são híbridos misturados. Você pode ver que as peles deles são bem escuras, não são bem assim, são um pouco orange, né, queimada, são laranja, eles não são bem pálidos, eles são assim queimados, eles são híbridos. Os arianos estavam mais ligados ao poder do espírito, não ofereciam de imediato risco para o interesse de Setã e de Asmodeus, que eram os regentes desse projeto clandestino. Gradualmente, Setã e Asmodeus criaram situações para testar seus filhos e a nova condição psíquica deles, quando eles podiam prever as condições emocionais de um ser humano e ainda manter as condições físicas e instinto de autopreservação dos reptilianos. Através de muita ajuda e de entrantes, eles elevaram o poder tecnológico dos Dracos. Em tempo recorde, os colocaram em condições de superar os seus vizinhos. A hierarquia superior percebeu isso, ativou os arcanjos responsáveis e verificou, na verdade, crua e nua, sua alta negligência no que dizia respeito às atividades de Setã. Oh, não, até os arcanjos não queriam saber. Não estava vigilando, porque eles são os policiais. Os anjos, os arcanjos são policiais. Mas nesse caso eles não estavam nem aí com as atividades do Setã e outros, e do grupo que deveria estar sob a proteção do Lúcifer, como tinha sido dado o nome de Lúcifer. Todos os grupos de segurança não deram importância, deram abertura para que os experimentos fossem realizados sem uma investigação. Então, porque eles já eram de dentro, esses arcanjos aí eram arcontes, já manipulados por esses seres aí, esses seres rebeldes do contra, entende? Então, eles arcontes, eram os arcontes, não arcanjos. Eu acho que os verdadeiros eles mataram e eles colocaram outros arcontes de mente lavada. Aqui existe registro falho e pode ser até androides e indícios de corrupção passiva dentro de seres da Federação Interdimensional, da própria Confederação Intergaláctica. E tem demais máfia. É como dizem, até os seres de luz entram para as trevas e as trevas entram para a luz para se manipular melhor um ao outro. Seja como for, consideram quanto do ocorrido o poder bélico de metal dos Dracos,
já era superior de seus vizinhos. Eles tinham intenções de conquistar e de ocupar os mundos de seus vizinhos e criar um pequeno império colonial. Aqui tem início a grande problemática cultural dos arianos e a raiva e a autocompetitividade contra eles. Deve ser inveja, pois foram invadidos pelos Dracos de forma desumana e só receberam ajuda depois dos primeiros confrontos que levaram à morte de milhares de seres humanos. Por isso que a igreja evangélica tem maior raiva desses seres. Nossa, agora é entendido. Mas não vale a pena você, deixa pra lá. Um dia eles vão saber, eu espero que um dia eles vão se tocar e ver que eles estão sendo idiotas e estúpidos. O ódio que os arianos de Ária desenvolveram em relação a todas as formas de seres descendentes de reptilianos tem início aqui. O genoma humano passa a ter medo e nojo dos répteis nesse processo, e o mesmo viria muito tempo depois a ocorrer com relação aos insetos. Dentro do genoma humano, vocês têm medo de répteis e de insetos, é verdade. E até repusa. Eu já matei muita cobra quando eu tinha 12 anos, mas por puro medo. Mas hoje eu não faria mais, porque eu estou mais evoluída, mais velha, claro, e evoluída. Antes eu era idiota. Pois isso tem relação com o tempo remoto no espaço onde raças desse tipo teriam atacado as formas humanas primordiais, viu? É porque os insetos e as serpentes atacaram os humanos. Por isso está tudo na Bíblia, né? De São Michael, como é que se diz aquele lá? São Jorge, com a espada matando o dragão. Na Igreja Católica tem vários disso, os arcanjos todos querendo matar o dragão, né? E tentando extrair de forma violenta o seu material genético. Além de, em muitos casos, servir de alimento. Oh my goodness! Por isso que esses arianos têm todo o direito de se defenderem dessas espécies animalescas, reptilianas, ferais. Lógico que eles têm todos os direitos. Quem é nós para tirar os direitos deles? Nossa mãe! O ataque dos Dracos ao planeta Aria foi muito selvagem e inesperado, pois o desenvolvimento técnico dos arianos os colocava em contato com outras realidades paralelas pelos seus portais. Mas eles tinham pouco interesse no espaço e nos mundos vizinhos. Estavam mais envolvidos com o crescimento interno e espiritual, porque a racionalidade deles lhe dizia que não existia sentido em ataques ou reconquista, e por essa razão eles nunca se preocuparam em expandir a tecnologia espacial. Coitados, porque seus vizinhos já haviam desenvolvido com mais interesse. Eles possuíam sondas espaciais e sistemas de telescópios, tinham percebido o desenvolvimento de seus vizinhos de forma superficial e não acreditavam em ataques ou invasões, pois existiam muitos outros planetas na órbita de Vega e nas outras estrelas. Por de ser sensitivos, eles sabiam, por parte de ser sensibilidade, eles sabiam que as abduções do passado tinham relação com experimentos genéricos, mas não sabiam que esses experimentos tinham sido efetuados no próprio sistema deles. Até eles eram abduzidos em Vega, em Lyra. Imagina aqui, nós que somos híbridos com mais de 72 tipos de espécies. Eles estavam mais envolvidos com o crescimento de seu desenvolvimento intelectual, e está certo, ser inteligente e racional dentro da lógica matemática, pois desenvolviam tecnologia de intermediacionalidade entre os portais e o espírito. Estavam aprendendo a utilizar seus outros corpos e desenvolver pesquisas entre as outras dimensões acima
e abaixo deles. Dessa forma, eles passaram a vivenciar outras realidades e deram mais atenção a essas outras realidades que a deles própria. Isso permitiu que os Dracos se aproximassem com facilidade do seu mundo. Nossa, que maldito satânico! E ainda dizem outros grupos que são bons e aquilo, aquela velha dizendo na outra pauta, em outro vídeo, dizendo que eles são bons, blá blá blá, sobre Orion. Dizendo, então eu não entendo isso. Uma vez eles dizem que são os Dracos que prestam, e outra vez são os humanos. Eu sempre soube que esses Dracos que não prestavam, eu tive esse sentimento como se eu já tivesse lidado com eles. Deram mais atenção às outras realidades que a deles próprios. Isso permitiu que os Dracos, eles são frios, calculistas, egoístas, eles só pensam em si, eu sei. Se aproximasse com facilidade do seu mundo e instalasse base secreta para estudar os arianos e aos poucos tentarem se apoderar do seu mundo. Em paralelo, o planeta Ápice já tinha sido sondado pelos Dracos, ápice dos Zetas, dos Greys, e já existiam conflitos políticos e militares de pequena ordem. Nossa, eles atacaram todo mundo, pois a tecnologia dos apicianos era compatível com a dos Dracos. Eles possuíam um intelecto muito desenvolvido e alta capacidade de reatividade. Além disso, seus recursos naturais lhe permitiam uma riqueza de material, tecnologia que fazia frente à tecnologia doada por Setã aos seus filhos Dracos. Os arcanjos responsáveis pelo setor deram um suporte técnico aos seres de Ápice e de Área, ao perceber a chegada e a invasão secreta dos Dracos. Foram colocados dentro dos portais de Área instrumentos e instruções de defesa e de como combater um eventual ataque por parte dos Dracos. Mas isso só seria levado a sério pela população quando o primeiro ataque foi efetivado, matando. Quer dizer que eles só reagem como existe hoje em dia policiais assim que só reagem quando a morte já foi feita, quando o crime já foi feito. Mas isso seria levado a sério pela população quando o primeiro ataque foi efetivado, matando cerca de 350 mil pessoas na destruição de uma cidade, da cidade do continente central de Área. Somente depois disso que os arianos deram atenção aos avisos sensoriais e de seus colaboradores das outras dimensões. Então, porque eles não deram atenção às suas intuições também. Com isso, uma forte e importante corrida tecnológica se desenvolveu dentro da sociedade ariana e se despertou neles o poder de combate e a competitividade. E ainda tem idiotas que acham que eles não têm direito de se defender, só a turma lá do contra, a turma da escuridão, que tem o poder de se defender e atacar. E as pessoas da luz não têm o direito de se defender. Por isso tem mesmo que defender, mata brasa mesmo, manda brasa. Mata também essas pestes. Gênios que não estavam despertos neles, no sentido de confronto e sim da pesquisa, coitados. É como eu falei antes, a gente às vezes tem que ser o quê? A gente tem que, às vezes, para destruir um disposto, a gente tem que ser o que não somos e baixar nossa frequência ao nível dele para poder nos defender. Eu sou tudo para isso. Por isso que eu já tenho essas intuições em mim. Por outro lado, os apicianos viriam a receber ajuda direta com naves da Confederação e de outros grupos estelares de Andrômeda e da galáxia de Adoran, que é uma das vizinhas fora do quadrante de Teta, que representa uma galáxia satélite de observação dos mundos de dualidade de Teta, a partir da frota, tecnologia dos filhos de Adoran, os filhos de Ápice. Receberam ajuda e entendimento da envergadura do problema, uma vez que eles também eram seres de uma genética primordial e primária, que tinha sido pela primeira vez inserido na realidade dimensional. Essa forma deles, pesquisa genética foi uma questão direta, pois eles aprisionaram alguns Dracos em combate. Nossa, eles aprisionaram os Dracos em combate, deram início à pesquisa dos genes de seres e descobriram a origem ariana e a mescla com 33 ramificações reptilianas distintas. Então, os Zetas de Ápice, eles fizeram uma pesquisa, um exame, e concluíram que esses Dracos que eles aprisionaram
eram, na verdade, pá também ariana. Eles eram misto, que eram miscigenados, porque eles faziam muitas abduções para roubar DNA de outros grupos. Coitados, eu acho que também eles querem ser de outra raça, então deixa. Mas com 3 ramificações reptilianas assim, que eram originários do setor de Rigel de Orion. Nossa, esse setor era na ocasião o centro do poder do Império Reptiliano de Setã e de seus seguidores, o que viria muito tempo depois a ser denominado Império do Rigel, o Império de Orion. As frotas de Adorano e de Andrômeda se basearam em ápice, depois passaram a dar suporte à área. Os andromianos são muito poderosos no ataque. Arcturianos têm as melhores armas, as melhores frotas são dos arcturianos. Depois vem os andromianos, andromedianos, são muito poderosos em suas frotas, criando assim um bloqueio direto às naves investidas dos Dracos. Bem pouco, no entanto, isso fez com que alguns grupos de Rigel enviassem suas armadas para dar suporte técnico e moral às frotas iniciantes de Draco. Nesse momento da história de Vega, se perde a linha do raciocínio lógico de uma invasão simples de poder e se passa para o poder e pelo poder, para mostrar a força e potencial de destruição e de ódio. Nossa! Isso viria a gerar uma aversão profunda por parte dos humanos a outras formas de vida. Algo que ficou que poderia ser denominado de inconsciente coletivo da humanidade. Que viria a ser passado geneticamente de geração para geração como temos agora. A raça Draco passaria por muitas mutações e aperfeiçoamento, dando origem ao que se denomina a raça semita. Os árabes, os hebraicos. Ela, por sua vez, também foi vítima de um experimento que inicialmente não tinha sido autorizado, mas que recebeu ajuda para poder levar a um bom termo todo o investimento que tinha sido realizado dentro dessa matriz. Isso explica por que eles são assim hoje em dia. Blood test, quer dizer, querem muito sangue, e onde eles vão, eles conquistam tudo. E as Américas foram conquistadas pelos semitas. Esses portugueses lá, esses ibéricos, eram todos semitas judeus, chamados de sefardis e os marranos, pois existiam em outros universos matrizes equivalentes, e nos Estados Unidos tiveram os mexicanazes, e no nordeste do Brasil, no Recife e Paraíba, tiveram os achicanazes, que eram os dates, mas eram os nórdicos, os holandeses, pois existiam outros universos matrizes equivalentes dessa mistura racial, mas todas entre... Era a primeira vez que essa raça futura passava a viver com grande potencial para ser colocada entre TDs podiam. Por essa razão, foi permitido sim que as lideranças locais tivessem se dando conta disso. Foi colocado como negligência da parte de Lúcifer no seu comando. Mistura racial. Na verdade, era um plano de ordem superior que tinha sido traçado e que estava fora da visão dos líderes políticos dos Elohims, guardiões do setor de Lira e de outros. Por essa razão que tinham sido enviadas matrizes para Canapus e Sírios, para poder manter o genoma ariano puro e livre dessa virtual invasão que tinha sido prevista pelos anciões de dias de Teta. Então, os Elohim são os líderes políticos, Elohim, guardiões do setor de Lira e de outros. Os Elohim são também os nórdicos. Eu pensava que eles eram semitas, por essa razão que tinham sido enviadas matrizes para campo, Canapus e Síria, para manter o genoma ariano puro e livre dessa eventual invasão que tinha sido prevista. Aqui, portanto, podemos notar que existia um plano de ordem superior que estava delineando, além de que as outras esferas de liderança não tinham. Então podemos inclusive questionar a corrupção de muitos dos seres que faziam parte desse projeto. Podia sim planejar de forma direta através dos artifícios obscuros do aprendizado das almas e dos grupos maiores envolvidos. Portanto, a raça ariana tem que ser a base da raça Draco.
Portanto, a raça ariana tem que ser a base da raça Draco, que viria a ser depois a raça semita. Então a raça ariana misturada com o Draco são as semitas. Estava escrito nas esferas maiores, mas dentro do conflito deles, o que se criou foi raiva e racismo sem precedentes, sendo inclusive palco de muitos dos problemas da Segunda Guerra Mundial, no que se refere à perseguição do povo judeu, algo que já vem de longa data na história desse povo. Por isso que Hitler não gostava dele. Agora se explica porque Hitler tinha contato com os zetas de ápice. E o que acontece é que Hitler também queria livrar a Europa da invasão desses dracos, que eram os judeus, que vinham para lá e roubavam, era como tsunami. Onde eles entravam com os chineses, eles começavam a varrer tudo e a rogar, a tirar tudo para si, deixar as pessoas pobres. A guerra entre arianos e judeus é, na verdade, algo que iniciou em Vega e se prolongou por muitos sistemas estelares, inclusive dentro do Pleiades, onde ambas as raças iriam se refugiar para criar uma nova sociedade. Agora, eu não entendo, imagina como um sistema estelar, inclusive dentro dos Pleiades, onde ambas as raças iriam se refugiar para criar uma nova sociedade. Coitado. Imagina, a raça humana tinha que mudar para como é que se diz? A migrar para se livrar dos estoques e dos segmentos, perseguições. Mas eu acho engraçado é que os crentes seguem os semitas, que são parte de Dracos, e ao mesmo tempo eles falam mal de Lúcifer e de Satanás, quando eles seguem também essa raça judaica de Israel, que é parte também dos Dracos. Muito, muito, muito ignorante, também irônico tudo isto. E muito hipócrita até. A sociedade ariana e semita evoluiu em diferentes patamares frequencionais de densidade do universo Teta, mas acabou em muitos momentos se encontrando e retomando as disputas de poder e guerras. Essas guerras foram levadas para colônias, para o desenvolvimento tecnológico em muitos pontos, classificando assim a formação de impérios da humanidade. Nossa! Os jogos estelares de ordem maior já tinham definido o intercâmbio genérico entre répteis e humanos e outras formas de vida para poder inserir a estrutura da chama trina dentro das outras formas de vida, para dessa forma potencializar o que deveria ser a manifestação da consciência crística, búdica e mahatma, dentro dos diferentes aspectos da vida e da diferente bioquímica que estavam sendo testadas. A maior parte dos manipuladores genéticos da ordem lá no Nadek não tinha acesso a essas informações, não sabia o que realmente estavam sendo criados e programados pelo orbe superior. Por essa razão, não é possível se falar em culpa o responsável pelo projeto Draco, pois isso partiu de uma dimensão e proposta da alta esfera criacional de Nebadon e do Vorton. Essa codificação trina é a base do triângulo equilátero, que é na verdade a verdadeira estrutura fractal da chama trina. A chama trina é na verdade um foco muito importante das trocas de informações entre os corpos sutis e a regência monádica de todas as formas de vida. Nela existe uma importante codificação de energias e de aspectos do experimento emocional e mental, na troca de material genético das diferentes raças. Queremos que entendam que o intuito maior reside na evolução de todas as formas de vida, o que obviamente dentro da linha temporal terrestre leva alguns milhões de anos, mas dentro da linha do tempo dos criadores maiores são pequenas frações de tempo em relação ao universo. Nossa! Portanto, o que relataremos tem na verdade a condição de ajudar vocês a despertarem e entenderem realmente o que existe dentro do processo colonial, das guerras e disputas de poder. Todas as raças do vosso universo têm a capacidade de co-criar.
E isso significa a capacidade de inventar, de optar por uma capacitação dentro das escolhas que vocês até o presente momento acham que é o livre-arbítrio, e a qual é uma anarquia, né? É um abuso de poder, um abuso. Quando você não usa a faculdade, você abusa do seu poder de livre-arbítrio. Colocamos assim, porque vocês têm sido enganados em relação a muitas coisas, e entre elas, o que realmente é o livre-arbítrio e a capacidade de co-criar isso. Verdade, realmente é muito verdade tudo isso. Vocês geram formas, pensamentos e sentimentos, o que é uma respostas às vossas emoções e as respectivas reações bioquímicas que isso representa. Portanto, cada um de vocês é responsável pelas vossas emoções. Pelas vossas emoções? Não, nem tanto, porque somos bombardeados, como eu falei, pelos dracos, pelos saurianos, pelos heptalianos e outros seres regressivos. Não, pois ela tem relação com as codificações de vossos contratos e crenças. Na verdade, aqui entramos na matriz de controle, na programação do genoma, que vocês vêm sofrendo desde a formatação das combinações monádicas que foram feitas pela orbe maior. Iremos, que é dirigida pelo Boranadek, que é da ordem satânica. Tudo isso, o Odus, ou a holografia imposta a nós, são feitas pela ordem satânica, de Satânia, do Orion, e desses seres aí regressivos. Iremos aprofundar mais nessa questão para que vocês possam entender a envergadura do que realmente ocorreu com as trocas de genomas entre as diferentes raças, com o surgimento da espécie humana dentro de Teta. Teta é o universo de livre-arbítrio, sim, mas vocês possuem esse universo dentro de vocês, a capacidade de optar por fazer o certo e o errado. Eu concordo com tudo isso, 200 ou 500%. Na verdade, essa codificação pode ser traduzida da seguinte maneira: cocriar harmonicamente ou cocriar desarmonicamente. Mas isso não nos serve. E há reação para todas as ações cocriar desarmonicamente. Essa, na verdade, é a chave do que significa o livre-arbítrio. De posse dessa informação, vocês poderão entender melhor a problemática que trataremos nesse texto relativa aos comandos estelares e à colonização de diversos mundos, entre eles a Terra. Então, amados filhos, a partir desse parâmetro, vocês iniciam uma jornada pela formatação das posições raciais e dos impérios estelares dentro de Teta, entre o que vocês erroneamente chamam de bem e de mal. Conceitos que serão alterados e harmonizados ao perceberem o que realmente ocorreu com todas as partes envolvidas na guerra pelo poder e pela ilusão que cada grupo acabou por adotar dentro de sua percepção e livre-arbítrio. O planeta Área tinha sido artificialmente preparado para dar seguimento a várias gerações de humanos da espécie ariana entre 3 a 7ª dimensão. Então, eles foram um planeta artificial, onde tinha a raça ariana, sendo que esse processo estava sendo sustentado em vários planos paralelos da administração setorial do universo de Teta, que é o 7º universo. Todos os preparativos tinham sido gerados na capital Salviton de Nebadon e em parte transladados para Teta em Jerusalém. Mas a maior parte dos energias do projeto foi codificado e escondido, de maneira que mesmo o alto escalão administrativo de Teta não tivessem acesso direto às informações que previam intercâmbio não autorizado de material genético entre todos os genomas disponibilizados de Teta. Então, eles sacanearam com as regras e eles fizeram aí uma coisa que não era bem honesta, que não era ética e que não era permitido pelo conselho. Os projetos tinham se baseado em outros, e esses foram Satã e Lúcifer e o Arontec,
todas esses aí, os seres trevosos escuros. Os processos tinham se baseado em outros universos e experiências que em linhas paralelas já tinham dado resultado, mas com índices de negatividade e dualidade totalmente diferenciados, que não estavam na estrutura desejada para Theta. Assim, receberiam novos aspectos e codificações que fossem de interesse dos grupos aparentemente renegados. Os pesquisadores de diversos outros universos que tinham interesse em gerar experiências não autorizadas receberam a autorização para usar determinados setores internos de Theta com suas 21 galáxias para criarem seus projetos e extrapolar as normas e capacidades criacionais. Dentro de Theta, além das 22 galáxias, se encontram outros setores criacionais e universos internos, totalizando, na verdade, um setor de 212 galáxias entre as 12 dimensões de Theta e os universos internos dentro desse quadrante denominado Theta Maior, onde foram permitidas experiências e atividades fora da normalidade estrutural dos outros universos. O planeta Aria tinha nessas condições importantes requisitos para todos os outros setores que foram copiados e sustentados em cada um dos 212 setores galácticos e em planos dimensionais diferenciados. Entre 4D e 7D, houve uma sucessão de projetos equivalentes com a raça adâmica para verificar o processo de desenvolvimento genérico e psíquico dos grupos de manada e almas que tinham sido convidados a participar do propósito final. A codificação do livre-arbítrio foi um dos fatores preponderantes que foi extrapolado na nova codificação, além de um excesso de dualidade e competitividade. Esses genes foram inseridos em diversos grupos de genomas no universo de Theta, o que viria a gerar toda uma nova psique das almas que estava dentro das formas de vida regida por essa proposta. Que estavam dentro da forma da vida regida. Cada grupo de monada e suas respectivas almas estavam dentro de uma codificação experimental. Entre oitavas, em que a parte mais densa ficava na frequência de 8 a 10. Nossa! Os outros patamares acima estavam mais ligados à administração dos outros patamares mais densos e inferiores. No entanto, toda a estrutura era sustentada e controlada a partir da frequência de que não interage diretamente com, mas possui acesso a ela. Dessa forma, os grupos monádicos tinham desde seus focos de ou acima, funis ou buracos negros de interligação, para que através das cargas gravitacionais então aqui é os setores das criações, subuniversos, superuniverso, isso aqui, o botão é o nosso Nebadon. Nós estamos aqui. Isso aqui fica o universo, o multiverso das criações. E os superuniversos ao redor. Nossa. Então nós estamos em Orboton, o Nebadon.
Solar System, AS. Aqui está a Terra e o Solar System. Constellation. Nossa. Tudo muito impressionante. Aqui é a ordem da criação. Muito complexo. Muito longo.